contínuo, o vereador, o senhor Wagner Magal, faz uso da palavra e deixa seu voto de repúdio à gerência do Banco do Brasil em Amaragi, que não disponibilizaram nenhuma informação para os clientes quanto à reabertura do banco. Continuando, fala da burocracia que se tem para que a agência ativa irá tentar sempre buscar meios para resolver esse problema. Em seguida, a presidência é retomada. Logo após, o excelentíssimo senhor presidente Cláudio Azevedo marca uma audiência pública para o dia 1 do mês de junho, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa, convidando autoridades do município, Estado e toda a população em geral de Amaragi, para serem tratados assuntos concernentes à segurança pública do município de Amaragi. Também ficou marcado entre os senhores vereadores a irem à Superintendência do Banco do Brasil em Recife, nesta sexta-feira, dia 26 do corrente mês. Sugerido pela senhora vereadora Glória Gouveia, será realizado um abaixo-assinado na cidade sobre a agência do Banco do Brasil em Amaragi. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente dá aberta a tribuna livre para o vereador que queira fazer seus agradecimentos. O senhor vereador Wagner Magal faz uso da palavra, falando da 20ª marcha para os municípios em Brasília, o qual obteve muito aprendizado. A senhora vereadora Júlia Beatriz faz uso da palavra, parabenizando a Secretaria de Saúde do município pelo trabalho que está realizando nas escolas com as crianças sobre a saúde bucal. O senhor vereador Amaro Moraes faz uso da palavra, parabenizando a equipe de comunicação e divulgação de informações desta Casa Legislativa, a amanuense, e fala do sofrimento que o agricultor passa. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente passa a presidência para o vice-presidente, o senhor Wagner Magal, que como presidente faculta. O excelentíssimo senhor presidente justifica a ausência dos senhores vereadores. Em seguida, a senhora vereadora Júlia Beatriz retifica que parabenizou as secretarias de saúde e também de educação em parceria nas escolas. Queria agradecemos a participação da sessão. Tem mais uma observação do vereador sobre a ata? Podemos encaminhar para a votação. A gente de votação a ata da última sessão. Todos os 9 vereadores e vereadoras que foram favoráveis à ata lida, registrada perto dos secretários. Queria tomar a oportunidade. Quando a ata vai sendo assinada pelos vereadores, só salientando que os vereadores que estavam presentes nessa sessão fazem a assinatura do orçamento da ata e, na sequência, quando isso acontece,
como procedimento, nós vamos fazer a leitura de dia para seguimento da sessão. Câmara Municipal de Amaragi. Requerimento número 074/2017. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, o senhor Hildo Reis Gouveia, solicitando o levantamento de moradias em áreas de risco, estabelecendo o planejamento de ação interventiva para a melhoria das moradias cadastradas, bem como construção de muros de arrimo nas áreas que assim necessitem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 29 de maio de 2017. Atenciosamente, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Azevedo. A justificativa é muito simples. Eu acho que todos acompanharam esse final de semana que aconteceu no município. É claro que não é um fato único que veio surgir agora. Isso tem acontecido de uma forma recorrente há alguns anos. Nesse momento, quando o pluviométrico ele é ampliado, como aconteceu nesse final de semana. Mas quando a gente está muito próximo desses acontecimentos, isso traz um impacto maior. E é muito complicado quando você presencia essas situações, nesses espaços. Eu não vou contar só a população, mas a parte comunitária e social como um todo, acho que você é um pouco da rua. Você enxergar certas pessoas que vivem em espaços de risco permanente, como tem acontecido aqui no município, por incrível que pareça. Nós é um município que não deveria ter essas áreas de risco, até pela sua geografia, mas infelizmente temos esses espaços. E presenciamos alguns momentos complexos, como por exemplo, tivemos a felicidade. A tristeza ao mesmo tempo, a felicidade porque não aconteceu nenhuma morte. A tristeza por ver algumas casas destruídas. Você quando chega no cenário, onde fica isso, é chocante. E a gente tem uma cidade que tem 150 anos, então já deveria ter um planejamento urbanístico e não possibilitasse mais esses riscos no município. Tem alguns exemplos de cidades próximas fizeram essas alterações, uma delas, por exemplo, na Morena, onde transferiu um bairro inteiro de uma localidade da área de risco, onde construiu em torno de 500 casas para que as famílias uma localidade segura. Ensinamento básico, toda a assistência necessária e vivência para o ser humano. Então, agir, você entender que vai nessa direção. Então, quando ele traz necessidade de fazer um levantamento, cadastramento dessas famílias, embora tenha tido vários outros cadastramentos nos anos anteriores, é para se fazer um tratamento específico a partir do que se enxerga hoje. O resto das famílias que estão nessas áreas de risco. E a partir daí estabelecer um planejamento independente do planejamento do governo do Estado. O governo do Estado hoje tem um planejamento imediato e acolhida dessas famílias. Mas o município tem o seu próprio planejamento de ação para modificar o atual quadro das áreas de risco do município. Inclusive, nós temos aqui o coordenador da Defesa Civil, o Wellington, fez um trabalho belíssimo nesse dia, parabéns, Wellington. A situação foi muito importante para amenizar um pouco a situação das famílias. Isso dá uma direção da realidade, da necessidade que o município tem de atender o que esse requerimento vem trazendo. E os números que foram identificados, pelo menos a ONU, foram preocupantes. Então, você chegar no bairro e
enxergar mais de 60 casas em área de risco, vai porque ele não é por exemplo, não vai propriamente dito, mas ele verifica mais de 50 casas em área de risco de medo. É muito complicado você trabalhar com isso. Então, por isso a preocupação de reiterar ao município a necessidade de enxergar esse planejamento primeiro e essa execução de ação para atender essas famílias. Se for necessário ter assistência da localidade, dar assistência de moradia, com aluguéis e outros, que se faça. Não podemos permitir deixar essas famílias de locais que infelizmente possam tirar a sua vida. Como quase aconteceu ali na hora da frente com uma senhora que saiu de dia e a casa pegou leite. Se ela tivesse, ela não teria sobrevivido. Então, toda isso para reflexão, para a discussão aqui do plenário. Retorno à presidência, ao vereador Cláudio Azevedo. Eu queria postar meu nome nesse primeiro. Marcelo também. Boa noite, presidente, demais colegas, plenário presente, ouvintes da GFM. Presidente, é de fundamental importância esse cadastramento, tanto das habitações como dos moradores, das famílias, porque eu também já fui coordenadora defensiva aqui do município e isso é a realidade. Eu, na época, era muito difícil, era mais difícil do que hoje, porque hoje nós temos as redes sociais, todo mundo tira foto, todo mundo envia e a gente fica conhecendo. Mas naquela época quase ninguém queria estar lá dentro, como o companheiro Hélio, parabéns, Hélio. Isso é um trabalho que tem que ser feito e que você está salvando vidas. Parabéns, meu amigo. Então esse trabalho tem que ser feito. Agora é pedir de verdade, Hélio. Tem que fazer na íntegra. Entendeu? Porque em outros tempos, não estou citando ninguém, se maqueia muito o processo para se beneficiar por outro lado. E com isso todos nós perdemos. É fazer de pé no chão e com razão. Então eu quero participar desse requerimento, até porque o nosso município, todo ano, ele sofre um enchente com essas áreas de risco também, certo? Com essas encostas, e que nós estamos aqui para mudar, para fazer o melhor para o nosso município. Quero participar, presidente, desse requerimento. Ok, para falar a palavra. Presidente, eu queria também que, antes de postar no requerimento, que também uma política também é proibir algumas pessoas construir em área de risco. Certo? Tem pessoas que, até mesmo pela necessidade de ter uma casa, né, se submetem a construir uma casa, uma barreira, né, e sabe que ali está na área de risco, ou embaixo da barreira, ou na beira do rio, porque tem a repassagem que 5, 6 anos tem uma cheia, né, e quando tem cheia, vai pegar em cheio, tem construir uma casa na beira do rio, certo? E eu gostaria também que tivesse esse tratamento também, e tivesse uma política aqui, uma lei do prefeito, do município, para não deixar se construir em área de risco, certo? Porque na hora que constrói, o morador tem direito de ser indenizado para pegar a casa ali, certo? E tem pessoas, até mesmo, como eu falei, por falta de condição, se submetem a fazer uma casa na área de risco, certo? Muito obrigado, senhor presidente. Antes do nosso vereador Marcelo Antônio, eu só gostaria de lembrar que, infelizmente, o município não tem um código de obras. Eles têm um plano diretor que dá uma direção na urbanização. Inclusive, o plano diretor está precisando de atualização. Ele está, como se diz, e precisando de legislação sobre ele. A legislação que o vereador fala, do executivo, pode ser feita pelo legislativo. E essa também é uma atribuição do legislativo, é uma prerrogativa também do legislativo. Essa prerrogativa nós poderemos utilizá-la, nesse espaço que tem para frente, para atualizarmos o plano diretor a partir dessa atualização, estabelecendo um código de obras. Uma coisa super importante nesse processo é a fiscalização.
Não adianta você ter lei se a fiscalização for ineficiente. O que percebemos no município de Amaragi é que as pessoas entendem fiscalização como uma afronta aí. Na prática não é. A fiscalização tem uma função nunca exclusiva do bem-estar comum. Então, enquanto essa cultura não for modificada, as leis elas não vão ter validade. Porque nós temos o plano diretor que não é visitado. A aprovação, por exemplo, dos lotes, loteamentos, entre outros, não tem uma lei específica para o parcelamento do solo. Nós temos um plano diretor que dá uma direção, mas ele não é visitado para essa aprovação do loteamento. Esses questionamentos e direções aqui trazidas, é preciso uma reflexão sobre ela. Então, além da atualização do plano diretor e a elaboração dos códigos de obras e outros, mas se precisar, se fazer uma reestruturação na área de fiscalização da prefeitura do controle urbano. É uma questão, e é um questionamento que a mesa está trazendo aqui, não só para os vereadores, mas como a rádio já está também transmitindo a sessão, ao próprio executivo, começar a pensar um pouco nos seus que fazem a fiscalização do município de obras. Aqui ele tem essa cautela, tem esse cuidado, essa questão ela não é direcionada à defesa civil, mas tem a ver com a defesa civil, mas isso depende também do conjunto de ação do executivo. Tem contra o respaldo para a ordem da defesa civil. Então, são vários questionamentos que precisamos estar trazendo aqui de uma forma recorrente. Porque, como se diz, quando você traz a informação várias vezes numa mesma situação, faz com que as pessoas reflitam um pouco sobre esse questionamento e a direcionalidade. Mas bem salientado. Inclusive, eu gostaria de deixar claro que, há um tempo atrás, eu acho que o novo vereador, o Amaro Moraes, eu não sei se o Amaro Moraes participou da aprovação desse plano diretor. Eu acho que foi 2007, eu acho. 2007 para 2008, na verdade. Então, eu acho que os dois, agora virei e Amaro Moraes. Uma legislação já aprovada pelos nossos colegas e a gente vai só revisitar. Presidente, o plano diretor e o PIN, o plano de investimento municipal, que ele ajuda e conduz investimentos. É de fundamental importância que também debrucemos sobre eles. Eu vou falar a palavra, mais uma observação. Boa noite, senhor presidente, colega vereador, senado presente, ouvinte da Rádio Amaragi FM. Eu quero parabenizar o trabalho do amigo Hélio, passou a noite acordado, ajudando o povo na enchente, correndo atrás das áreas de risco. Eu quero dizer a vocês que sempre é bem-vindo um local adequado para você se instalar, pois às vezes muita gente quer procurar uma lona para colocar no encosto, para a barriga não cair, e às vezes nem sabe nem onde procurar. E tendo um local certo para que você atenda ao pessoal, o povo vai lhe procurar e vai passar muita informação para você. E também a zona rural também foi um pouco atingida. Eu não sei se você chegou a visitar a zona rural do nosso município, mas também eu creio que teve algumas casas que podem ter sido também invadidas pelas águas. O bom seria você junto conosco aqui, se possível, ficar à disposição para a gente fazer uma visita no sítio, saber qual foi os estragos que a água fez as famílias carentes que precisam de alguma ajuda. E quero dizer a vocês que sempre fiquem em alerta, pois foi de repente que choveu do sábado para o domingo. Quando amanheceu o domingo, já estava tudo alagado. Aí, são minhas palavras. Quero dizer aqui que sou
Grato por tudo e estar apoiando também esse requerimento do presidente. Sou louvável para que venha se instalar o requerimento do presidente. E obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvinte da Varagem FM, boa noite. Terminando a reunião aqui dessa casa hoje à tarde, estive no gabinete do prefeito com o Major Maciel e o Sargento Alci, que são os representantes da Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Social e Civil do Estado, junto com o coordenador de Defesa Civil daqui do município, Wellington, a secretária de Ação Social, Valquíria, onde eu tive o conhecimento que já está sendo finalizado esse levantamento das famílias que foram atingidas, né, com essas últimas chuvas que teve no nosso município e no Estado. E que é de suma importância, senhor presidente, esse seu requerimento, sou louvável para que a gente, enquanto vereador, tenha conhecimento desse levantamento, para que a gente possa juntos somar e ver a melhoria para o povo que está sofrendo com essa situação. Muito obrigada. Boa noite, presidente, nosso colega, plenário presente. Eu sou favorável ao seu requerimento, presidente. Muito obrigado. Alguma observação mais? Podemos encaminhar para a votação. O regime de votação, requerimento, referente ao levantamento das moradias em área de risco e as devidas providências para assistência às referidas famílias. Todos os vereadores e vereadoras que forem favoráveis ao referido requerimento permaneçam sentados. Ok, aprovado. Podemos seguir. Câmara Municipal de Amaragi. Requerimento número 075/2017. Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que seja enviado em ofício ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, o senhor Rildo Reis Gouveia, solicitando assistência social às famílias atingidas pelas fortes chuvas do último final de semana, bem como as famílias que estejam vivendo em condições subhumanas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 29 de maio de 2017. Atenciosamente, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, vereador. Passa a presidência na vereadora Governo. Com a palavra, o vereador Cláudio Azevedo, para que o mesmo possa fazer a justificativa do seu requerimento apresentado. Nesse processo de visitação às famílias, a gente sente-se feliz porque a solidariedade ela impera dentro do coração dos seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, nos deixa um pouco perturbados, como eu já disse antes. E a perturbação, quando ela está no coração, ela meio que adoece o cérebro do ser humano. Né? E quando a gente fala de subhumana, é a situação subhumana mesmo de vida. Porque algumas visitações em determinadas casas, e a equipe da prefeitura, com a coordenação civil, comprovou isso. Teve um senhor que morava no caserno, e no cômodo, então tinha 3 paredes e uma era um pano para tentar formar uma parede que não existia. Se existisse uma tempestade, era como se a tempestade estivesse dentro desse caserno. Era uma pessoa que mora só. Uma das paredes que ainda estava das 3 estava quase caindo em cima da cama dele, segurada por 3 madeiras, para ver se permanecia em pé. Essa referência, além disso, não tinha iluminação pública, nem água potável. Todos esses aplicativos de uma casa seria até
se entendia o motivo de um imóvel só, mas quando você junta os vários imóveis que estão na mesma condição, é que deixa você mais perturbado e mais inquieto nessa situação. A referência desse senhor para mim foi um conjunto de casas que fizemos a visita e identificamos toda essa situação. Porque é complicado você ver num imóvel que não tem parede. Mais complicado ainda é você ver no imóvel que sabendo que uma dessas paredes que ainda existe lá pode cair por cima de você a qualquer tempo. É por isso que o requerimento vai nessa ligação, nessa assistência social. Nós sabemos que o governo do Estado está dando assistência aos municípios que tentaram a unidade pública, mas paralelo à ação do governo do Estado, do Executivo Municipal tem sua obrigação de estabelecer um planejamento de ação e execução de assistência social nessas famílias que precisam. Por isso, a direção desse requerimento. Retorna à presidência o vereador Paulo Azevedo. O requerimento está em análise. Por favor. Presidente, colegas presentes, plenária presente, ouvinte da Loja FM. Esse requerimento, presidente, ele comove todos nós, assim como também comove a sociedade. Eu não entendo como muitas vezes as pessoas desviam dos mais fracos. Quando começa a chover bastante e que a gente vai deitar na cama e vê a chuva contínua, nós pensamos naquelas pessoas que estão. Eu até pensei, a gente sempre vai ali almoçar em Cal, e naquelas famílias que estão ali. E fiquei pensando, rapaz, e a estrutura que já é pouca? E as condições? Então, dentro desse processo que acontece há vários anos, com as enchentes, nós nos preocupamos e deixo a cada família, eu acho que também é o sentimento de cada vereador presente, é um sentimento de solidariedade, porque muitas pessoas perdem tudo de verdade. Outro dia, naquela enchente grande, eu estava ali na rua d'água e vi um senhorzinho vindo com um guarda-comida na cabeça. E a chuva, pá. E aí, molhou tanto que o compensado do guarda-comida, do armário, afundou na cabeça dele. E aí não tinha mais o que ele fazer. Porque o bem que ele estava carregando foi embora. E ele só tinha aquilo. Então, por isso que nós nos comovemos, e eu tenho certeza que temos que solicitar do Executivo e da assistência social do nosso município que tem condições que atendam essas famílias, porque precisam de verdade. Muito obrigado. Eu quero colocar meu nome também nesse requerimento, que para mim é louvável. Aquilo que vem beneficiar a população de Amaragi carente é sempre louvável. Eu quero deixar aqui meu nome no seu requerimento também. Senhor presidente, é muito louvável esse requerimento, até porque nós vivemos numa cidade que é muito carente, né? Nós, enquanto vereadores, que temos que transcorrer as ruas e os bairros do município e vamos de um canto ao outro da cidade, nos deparamos com situações que partem do nosso coração. Então, sou louvável ao requerimento, estamos juntos para a melhoria do nosso município e vamos solicitar, reivindicar que o Executivo busque essa parceria com o Governo do Estado, porque sabemos que precisa de recursos para que isso seja feito, mas que a gente dê as mãos e vá em busca, porque a necessidade do nosso município, ela é devastadora. Muito obrigada.
sessão, o regime de votação do requerimento que trata da assistência social às famílias afetadas pelas recentes chuvas e condições subhumanas. Todos os 9 vereadores e vereadoras que foram favoráveis a esse requerimento permaneçam sentados. Ok, aprovado por unanimidade. Próximo. Câmara Municipal de Amaragi. Requerimento número 076/2017. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, o senhor Rildo Reis Gouveia, a estruturação da coordenação da Defesa Civil, desde espaço físico para a coordenação, bem como equipamentos utilizados nos trabalhos executados, além de ampliar o quantitativo de pessoa para a referida coordenação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 29 de maio de 2017. Atenciosamente, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, vereador. Passa a presidência ao vereador Gouveia. Mais uma vez, eu passo a palavra ao vereador Cláudio para que o mesmo justifique a autoria do seu requerimento. Tribunal a gente faz um requerimento a partir do que conhece. O ser humano fala daquilo que não veio, do que não conhece, do que não enxerga, do que não vive, não vivencia. Mesmo parabenizando o executivo por ação e assistência imediata, a partir das informações até trazidas pela Corporação de Defesa Civil, já parabenizei o Everton, desde o dia anterior vinha indicando, a partir da informação recebida de Recife, a problemática de chuvas que seria grande e que poderia causar esse transtorno que causou na cidade. O grande problema é que a estruturação da coordenação de defesa civil isso não está posta, nem em local, nem em material de trabalho, seja físico ou humano. No requerimento anterior foi salientada essa estruturação e isso não foi levado em consideração. E hoje, a fala do requerimento vai direcionar diretamente para o executivo, não necessariamente ao secretário de administração que deveria ter tomado a sua atitude e ter identificado dentro do requerimento a necessidade de estruturação dessa coordenação civil. Isso não ocorreu. E aí eu gosto de citar alguns pontos, como por exemplo, capas de chuva. Uma coisa tão simples para quem está trabalhando na chuva para proteger famílias ou pessoas. Isso não existia. Eu tive que estar junto daqueles que estão no setor com o seu secretariado. E cada secretariado tem a sua responsabilidade. E nesse caso, a Secretaria de Administração teria que ter tido a responsabilidade maior de ter estruturado a coordenação de defesa civil para esse momento que aconteceu, que não foi enxergado. E é por isso que esse requerimento ele vai endossar o requerimento anterior com uma força maior de informação e de necessidade, pois às vezes as pessoas só acreditam na necessidade quando o pior acontece. E para que o pior não aconteça de novo sem estruturação, para que isso não venha renovar-se novamente, solicitamos a atenção especial para isso. Maior da vida das pessoas. E quando você trata disso, não é só nas chuvas, mas é no seco também com prevenção. E para isso, o pessoal da coordenação civil precisa, por exemplo, coisa simples, enxada, isso é da Secretaria de Obras bem, mas a Defesa Civil precisa ter o seu espaço. A Defesa Civil precisa ter outros jalecos, entre outras situações, que aqui ainda não tem, mas precisa. Iluminação, entre outros. Porque sempre pedimos a ajuda do bombeiro e de outras equipes que nos auxiliam, como ontem nos auxiliaram. Isso foi super importante para preservar a vida de algumas pessoas que estavam ligadas. Mas se você tem esse aparato, isso vai facilitar esse processo. Então, por isso o requerimento, por isso essa necessidade, e vamos continuar batendo na tecla, indicando, conforme dito, essa Casa Legislativa tem a preocupação e a responsabilidade de identificar as melhorias que devem ser feitas e que está sendo indicado no requerimento.
Retorno mais uma vez a presidência ao vereador Cláudio. Em discussão o requerimento, os novos vereadores ou vereadores que tenham alguma intenção de fazer algum comentário, observação, por favor, à vontade, eu apelo a Marcos. Presidente, na sua fala passou um fio na minha cabeça. Quando eu paro e vejo o Hélito, muitas vezes, eu tenho dito, trabalhar com ferramenta imprópria é produzir menos, mal ou quase nada. O que eu vejo hoje no companheiro Hélito fazendo, como o ditado popular, de tripa corações, é um fato e um ato que eu fiz. Mas estamos no pleno século XXI. Isso não existe. Quando a estruturação de uma área, certo? Dos materiais de trabalho até de radioamadores, é de fundamental importância que uma equipe da Defesa Civil tenha radioamadores, pelo menos temporário, no período de chuvas, de alguns sinistros que possa vir a acontecer. Mas aí, o que eu não entendo é como uma direção, uma coordenação, ou uma administração não vê o óbvio, porque isso é óbvio. Tem que ter uma equipe mínima, pelo menos temporária, para ajudar o coordenador e os materiais de trabalho necessários. Capa, radioamadores, botinas, porque muitas vezes eles vão entrar em área que foi alagada de esgoto e com contaminação. E volto a dizer, pleno século XXI, isso não é aceitável. Afinal de contas, Defesa Civil defende vida de civis. E não é uma só vida, são várias vidas. Muito obrigado. Falta a palavra, vereadores, por favor. Senhor presidente, é visto que no nosso município nunca foi dada tanta atenção devidamente a uma coordenação de defesa civil ou do representante da defesa civil no município. É de suma importância isso, porque como o senhor bem falou, a gente só se atenta quando o fato já ocorreu, né? Então, mesmo sabendo que todo o empenho de todas as secretarias, e aqui eu também gostaria de parabenizar não só o Wellington, mas também o amaragiense Jacinto Santos, que é quando a gente se depara com situações no nosso município e deixa lá os partidários e políticos e passa a entender que somos todos Amaragi e que devemos unir nossas forças, nossos pensamentos para a melhoria daquilo. São vidas que estão sendo, famílias que estão sendo desestruturadas, o pouco que eles têm com o suor, que são bens materiais, mas causam dano também sentimental e psicológico, né? Eu vou citar aqui a Rua d'Água, porque eu tenho uma tia, Isabel, que mora lá, e que teve que o Tadeu socorrer ela para o sítio, com os 2 filhos pequenos, um especial, porque já ficam transtornados quando se depara com a água mais de 3 palmos da parede da sua casa. Então é de suma importância começar a ter e continuar tendo essa atenção com essa coordenação da Defesa Civil do nosso município. Então, estou junto do requerimento para o que der e vier e para a melhoria do nosso município. Muito obrigada. Tem só falta a palavra, mais um vereador ou vereadora. Não. Só destacando que o requerimento ele fala do pessoal também, né? Não se tem que fazer defesa civil com uma pessoa só. Embora tenha as outras secretarias, precisa de um respaldo contrativo de pessoas para dar atenção e atender a necessidade da população. É nesse sentido. Bem, amigo, eu acho também que é necessário a Defesa Civil ter um botezinho, para socorrer as pessoas, que às vezes pessoas de idade que não tem condição de se locomover, e a água está alta já, e você tem um bote para resgatar essas pessoas, certo? E como está vendo hoje no nosso município, a evasão de jacaré, né?
no caso sério também. Eu acho também que deve ter chamado também o CPRH para que capture esse jabaré, né? Não mata o bichinho, né? Capture, porque isso é matar o bichinho, não existe. Né? Muito obrigado. O senhor também não. Senhor presidente, caros colegas vereadores, plenário presente, hoje a Rádio Amarajé FM não está transmitindo, só voltou agora há pouco, mas também eu quero mandar um abraço para Gilvan Silva, a difusora dele, que também transmite as nossas reuniões todo dia, coloca o somzinho dele lá nas caixas e transmite a nossa reunião. Então também quero mandar um alô para ele. E voltando no que estávamos falando, não só, eu ia até falar nisso no final na tribuna livre, mas já adianto dizer que não só a Defesa Civil, como na pessoa de Wellington, como a Júlia falou, Jacildo, que também me antecedeu a Wellington, mas o que me sensibiliza mais é que quando acontece um caso como esse, né, que aconteceu, a comunidade ela se une, ela se junta em prol de ajudar aquelas pessoas que estão precisando, independente de quem são as pessoas, que se partido A ou partido B. Então a Maraji tem essa peculiaridade, essa coisa boa, que a gente vê as pessoas ficam solidárias, independente de quem for. Então, claro que o requerimento se faz necessário isso, até mesmo para que o pessoal possa trabalhar com segurança, porque você primeiro tem que precaver a sua vida, né? É o primeiro passo, e que também não possa acontecer novos acidentes e aí também vir mais vítimas. Então, só enfatizando, eu sou também a favor, eu vou votar, claro, como os outros, mas dizer também que isso nos comove muito, essa solidariedade que o povo de Amarajé tem, com todas essas pessoas que estão sofrendo. Obrigada, senhor presidente. Ainda está faltando a palavra, mas o vereador, não podemos colocar em votação. Regime de votação, requerimento que trata da estruturação, melhor estruturação da coordenação de defesa civil do município de Amarajé. Aqueles que forem favoráveis ao referido requerimento permaneçam sentados. Ok, aprovado. Temos mais algum? Não. Eu só gostaria de sugerir, enquanto mesa, nesse plenário, como não temos mais nenhum expediente do dia, aproveitando o Edson que está aqui presente, para, se fosse possível, não sei, a André, a conversação com o Alfredo, está tratando dessa questão, se poderia fazer um breve relato sobre esses acontecimentos do final de semana, dessa plenária, e a partir daí os vereadores poderiam fazer algumas indagações, se assim se sentir à vontade para essas indagações, respondê-las e assim por diante. Você tem um requerimento, né? Então deixa eu só me inteirar aqui. Além do requerimento de Ana, existiu algum outro requerimento? Marcelo Antônio também. Então vai ser verbal isso. Então só a próxima. Tem mais algum? Não, né? Então logo após o requerimento do governo da Barros, a vez ao plenário, se podemos fazer esse breve raio-x dos acontecimentos do final de semana do Cachoeiro. Pode ser? Pronto, ok. Por favor. Presidente, o meu requerimento, ele vem também desse viés da realidade atual das enchentes do nosso município nesses últimos dias. O meu requerimento, eu solicito ao Executivo que, em caráter de urgência, ele tente desapropriar uma área, certo? Para interesse social, para inclusão social, para que, depois dessa área desapropriada, essa área seja doada, entendeu, para essas pessoas que estão em área de risco, e também visando a geração de emprego e renda. Porque hoje nós sabemos que temos área na justiça e que tem muita gente ainda precisando de uma casa. Eu também visitei e vi que tem gente morando em 4x4, 3x5, em cima de barreira, embaixo, de lado de barreira, e que se
o executivo desapropria uma área com interesse social, o que é que vai acontecer? De todo jeito, um familiar, um ou outro ajuda a construir. Isso, além de minimizar essas pessoas reincidentes nessas áreas, nós estamos nesse momento crítico gerando emprego e renda, como mão de obra, de pedreiros, de ajudantes, de familiares, entendeu? Então, o meu requerimento, ele também é um viés nessa realidade atual. Solicitar ao executivo que desaproprie uma área de interesse social em dois terrenos. Foi entendido o requerimento do vereador. Então, em discussão o requerimento do vereador Navarro, quando trata de desapropriação de uma área para interesse social. Algum dos vereadores aqui no plenário quer fazer alguma observação indicativa do referido requerimento? Está em discussão o requerimento do novo colega. Natan, eu gostaria de entender se esse terreno seria para a construção de casas, para serem servidas a essas pessoas que não têm moradia. Veja só, companheira, na verdade, eu quero que ele tenha assim, a minha visão de uma dimensão maior. Mesmo que se hoje tiver algum incentivo do governo do Estado para se construir habitações e doar essas pessoas, mas o interesse maior é que se tenha terrenos também doados ao redor e que se essas pessoas que não forem beneficiadas, que a gente sempre sabe que são poucas, e nós temos muito, o nosso déficit é muito grande, que essas pessoas que não foram beneficiadas até com esses programas sociais, que tenham os terrenos ao redor para que construam suas casas, entendeu? Então abrange isso aí, é ter uma área desapropriada. A minha preocupação é justamente com o saneamento dessa área, está entendendo, companheiro? Porque a partir do momento que se doa um terreno, as pessoas têm um entendimento de que pode se construir o que bem entender. E aí a minha preocupação, porque hoje a demanda também de várias casas no nosso município, de bairros, como a Mário Vieira falou, são as construções em locais que já são de risco e que, embora ainda sejam de risco, não tem um saneamento básico, que é de fundamental importância. Então, eu não entendi bem isso, gostaria que o novo colega justificasse, né? Muito obrigada. Companheiro, o primeiro passo é a desapropriação. O segundo passo, aí vem loteamento, saneamento, entendeu? Isso aí é o segundo passo. Até porque, depois da área desapropriada, aí que se vem dividir, ver a área que pode, como a gente estava falando do plano diretor. Como nesse requerimento a gente está solicitando a desapropriação da área, nós podemos debruçar e, pelo plano diretor, distribuir, programar. Como um exemplo, a gente vive em Brasília. Foi programada a Brasília. Por isso que é bonito, por isso que tem espaço. E que dentro dessa área a gente pode se debruçar e programar, entendeu? Praça, a gente pode programar um simples comércio na área, isso tudo pode ser programado. O requerimento está em discussão e, ao mesmo tempo, a palavra está facultada às considerações do requerimento. Então, aqueles vereadores que têm interesse da sua fala, que está facultada, fazer uma observação do requerimento, com alguma indagação, fique à vontade, assim como a ajuda da Beatriz, a vereadora fez. Marcelo Antônio, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, ouvinte da Rádio Maragia FM, eu quero também colocar a companheira Natan, meu nome, apoiando o seu requerimento, que sou louvável,
para que venha se desapropriado mais algum terreno que venha beneficiar a produção de Amaragi. Então, a palavra. Mais algum vereador? Obrigado, companheiro Marcelo. Então podemos encaminhar para a votação. Mário Moraes, por favor. Boa noite, presidente, nosso colega, penal presidente. Eu sou favorável ao seu requerimento, Natan. Obrigado, presidente. Obrigado, Mário Moraes. Por favor, Júlia. Eu sou louvável ao requerimento, companheiro Natan, desde que ele seja muito bem programado, para que não aumente as dificuldades no nosso município. Essa é a minha preocupação. Não que eu seja contra, mas eu tenho uma preocupação na organização, posso dizer assim, dessa área a ser desapropriada. Muito obrigada. Eu só vou fazer uma indagação agora, vereadora. Nessa sua fala, você, a vereadora, tem interesse de fazer um acréscimo de redação do requerimento? Não, eu não gostaria, porque é um requerimento direcionado do novo colega, sou favorável, mas pelo que ele me colocou na justificativa dele, vai ser bem elaborado e bem organizado. Então, eu sigo o requerimento dele, sou favorável. Muito obrigada. Ok, vai deixar falar a palavra. Presidente, até porque assim, na discussão no diálogo, vamos amadurecendo qualquer processo. E é bom esse debate, como a companheira falou, até porque a gente pode colocar no requerimento para que a nossa casa participe de toda a construção dos processos de retorno. É que, na verdade, isso é uma obrigação de qualquer legislativo, né? Qualquer legislativo tem a obrigação de averiguar e acompanhar toda a execução projetada do âmbito nacional. O legislativo que não fizer está descumprindo o seu papel enquanto legislador. E essa obrigação, acredito que todos nós temos ela bem ciente e temos procurado fazer. Então, podemos encaminhar para a votação referente ao requerimento. Então, em votação o requerimento que trata da aquisição de uma área realizada a desapropriação para fins sociais. Todos aqueles novos vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam sentados. Ok? Aprovado. Tem mais alguma coisa, né? Tem, é simples. Presidente, eu venho, como todos nós, andamos nas ruas de Amaragi. E eu conheço muitas ruas, mas o pessoal que vem de fora não tem sequer uma identificação quanto a placas. Então, esse requerimento, eu solicito ao Executivo que veja uma forma, um mecanismo de ação, ou faça as placas e dessas ruas que não tem identificação, entendeu? Coloque essas placas, porque vai fluir. Muitas vezes eu encontro, como eu encontrei outro dia ali embaixo, a CELP trocou o rapaz que tira a leitura. E aí ele estava procurando a rua e não tem placa. E é uma coisa simples, mas de fundamental importância para a condução do município. Muito obrigado. Ok, em discussão o requerimento que passa da fixação de placa nas ruas que não tem. Algum dos novos vereadores ou vereadora vai ter que fazer uso da. Bom, se for possível, bem, se não for, na próxima reunião, eu faço um requerimento para casa. A possibilidade existe, a pessoa está consultando se ela pode experimentar em dois requerimentos. Um requerimento é para a fixação de placas das ruas que não tem, ou melhoria das que não existem, mas está apagada, é um requerimento. O outro requerimento vai quanto aos indicativos ou indicações das áreas rurais, das propriedades, mesmo particulares. Esse indicativo quando seus referidos nomes. Isso. Pode ser dessa forma? Pode. E até a gente pode, companheiro Marcelo, aprovar ele logo após o outro. Nessa próxima, né? Isso. Na própria reunião. Isso. Então, em regime de votação, primeiro requerimento, aliás, a
pergunta é se algum vereador pretende fazer uso da palavra no atual requerimento. Inicialmente, da fixação de placa nas áreas públicas referentes às vias públicas. Não, podemos caminhar a votação. No regime de votação, o requerimento que trata de fixação de placas das vias públicas pelo Executivo. Todos os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam sentados. Ok? Aprovado. O outro requerimento vai quanto à fixação das denominações das respectivas propriedades e assentamentos do município de Amaragi para facilitar a identificação dessas propriedades por visitantes ou por munícipes. Em regime de consideração ou de análise do requerimento, está faltando a palavra para os vereadores ou vereadora que queiram fazer uso dela. Presidente, o requerimento do companheiro Marcelo, para mim, eu sei que é diferente das identificações das ruas pelo poder público, mas é louvável, porque imagine hoje, é aquela história, quem não sabe ler, como o ditado diz, é cego. Quem sabe ler e não tem identificação também está cego. E analise e imagine se quando a gente chegasse no Porto São Marco, lá embaixo, tivesse uma placa com a identificação 7 rancho, 2 quilômetros, supondo, destilaria 4 quilômetros, assentamento não tem 6, e assim até Riachão do Norte. Isso abrilhantava, o custo é mínimo e que de uma certa forma eu tenho dito sempre assim, que quando a gente não sabe o caminho ou não tem explicação de como chegar, fica mais difícil. Às vezes a gente se perde e perde muito tempo, e com essa perda de tempo, a gente deixa de chegar no momento hábil da localidade. É louvável, Marcelo, e conto com a minha aprovação, meu amigo. Só uma ressalva, viu? Não vereador da baixo. A fixação de placa é especificamente das propriedades, não são placas de sinalização, tá? Por exemplo, engenho Manhoso, a placa do engenho Manhoso, a sua referência de início. Engenho, assentamento Estilos.